Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser hoje em dia que é apóstolo de Deus, de Cristo, da igreja, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Aqui no meu canal eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé aqui não vem de nós, é dom de Deus. Eu queria estar falando hoje é, sobre pseudo, pse- pi- pseudobíblico ou apócrifos, né, que são termos que são usados de frases que não estão dentro da Bíblia. Muitas vezes a gente vai encontrar Deus ajuda quem cedo madruga, escutando como se fosse frases, fossem versículos que estão dentro da Bíblia. A gente vai encontrar muitas coisas. Eu não consigo falar direito se é pseudobíblico ou apócrifo. Ainda sai melhorzinho, mas mesmo assim não sai muito bom. E a gente muitas vezes encontra coisas assim. Eu estava lembrando até de alguns irmãos meus aqui, que eles também, a gente conversando sobre isso, porquanto eu tinha para mim que eu sabia o nome dos três reis magos, ou qual que a palavra de Deus não traz em nenhum momento falando que é três reis magos, e muito menos como é que eu sabia o nome deles. Se eu não me engano, a Igreja Católica nomeou eles, né? Por causa de ser três presentes, botou como eram quatro reis magos, ainda tinha um quarto, eu acho que não tinha ido, uma história que não tem pé nem cabeça, e a gente muitas vezes a gente dá os ouvidos, e por isso que é muito importante a gente ter um conhecimento da palavra de Deus. A gente deve ser igual os de Bereia, que eles todos os dias não estavam assim, tá bom, isso ouviu tal coisa e é verdade. Não, mas eles pesquisavam todo dia as coisas que Paulo apresentava a eles. Nós sabemos que Paulo ele foi um vaso escolhido pelo Senhor para a obra do Evangelho. E todo o tempo ele dá testemunho disso pelo exemplo de vida que ele viveu, e o testemunho dele para a igreja não tem como um homem poder falar que Paulo ele fez alguma coisa de si mesmo. Pelo contrário, ele padeceu pelo evangelho. A gente pode ver isso claramente nas passagens tanto de Atos como nas suas próprias cartas. Tem a passagem de Pedro exalta o ministério dele e falando que como o nosso amado irmão Paulo tem escrito em todas as suas cartas e suas epístolas, as quais homens indoutos e inconstantes torcem. Então, a gente consegue ver que esse torcer que acontece não é dos pontos difíceis das leituras de Paulo, até porque toda a escritura ela é de ponto difícil de entendimento para o homem. Porque se não tiver o Espírito da verdade para que nos guia em toda a verdade, como o Senhor Jesus falou, ele fala isso em João, eu não me lembro agora qual versículo, mas leia do capítulo do 13 ao 17, que você vai encontrar ele falando, né, que ele enviaria o Espírito da verdade, e esse Espírito da verdade nos guiaria em toda a verdade. A partir do versículo do capítulo 13, o Senhor Jesus começa a dar as últimas instruções aos seus apóstolos, a como tudo que eles deveriam saber, e ele fala assim, agora vós não podeis compreender, mas quando aquele Espírito da verdade vier, vos fará lembrar de todas essas coisas que eu tenho vos dito. Ou seja, a palavra. E desse mesmo modo, a gente, quando tem o Espírito da verdade, a gente faz a leitura da palavra e ela vai ser lembrada, a gente vai reter ela, porque o Espírito da verdade nos guia em toda a verdade. Leia leia o livro de João todo, que é maravilhoso, mas para poder ter entendimento sobre isso que estou falando, leia João 13 a João 17. Leia entendendo essa questão da essência de termos o Espírito Santo, que o Espírito Santo ali, ele andava junto com eles, mas ainda não tinha sido dado para habitar dentro deles, que isso aconteceu em Atos 2,
que foi o batismo da igreja. Por isso que todo cristão pode falar convicto, com certeza, que ele é batizado no Espírito, porque o batismo do Espírito Santo foi uma só vez em Atos 2, e depois disso somos selados com o Espírito Santo, ou seja, somos introduzindo. Leiam Atos 2, último versículo fala que todos os dias acrescentavam-lhe o Senhor os que iam sendo salvos. Então, todo aquele que é salvo, que crê no Senhor como seu único e suficiente Salvador, é introduzido a esse testemunho da igreja, é introduzido dentro do corpo de Cristo. Ou seja, ele passa a ser membro do corpo. Tudo bem? Eu trouxe aqui esse versículo, os dois versículos de Atos 17, versículo 10 e 11, onde Paulo ele já era do costume dele, né? Leiam o capítulo todo, que é muito bom, muito interessante e traz bom entendimento. Leiam a Bíblia, leiam. O nosso erro está em não pesquisar a Escritura, onde a gente vai ver isso também. E logo de noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles ali chegado, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente a Escritura, para ver se estas coisas eram assim. Então aqui nós vemos claramente que eles pesquisaram as Escrituras, eles não saíram recebendo tudo como palavra de Deus, mas eles pesquisavam para ver se eram daquele jeito mesmo que Paulo e Barnabé estavam expondo para eles. E isso é muito importante. A gente consegue ver também em João 5, versículo 9. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Então, o próprio Senhor Jesus fala sobre isso, para examinar as Escrituras. E quando não examinamos as Escrituras e ouvimos algo e falamos, é a palavra de Deus, nós estamos errados. A palavra de Deus não é feita para ser julgada, é para ser crida. Mas o que o homem fala é para ser julgado se realmente está de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, dou um exemplo de mim aqui. O que eu estou falando tem que ser julgado se eu estou falando alinhado com a palavra de Deus ou se eu estou torcendo ao meu bel prazer, que seria uma coisa super errada se eu fizesse isso. Então, todavia, eu posso sim tropeçar em palavras e trazer algum erro aqui, mas não propositalmente. Por isso nós devemos julgar, porque somos suscetíveis ao erro, ao engano em todo o tempo, como a palavra de Deus fala. Então nós temos que entender isso. Quando nós vemos o livro de Atos, ali são os atos que os apóstolos fizeram. Então ali nós vamos encontrar muitos erros que os apóstolos cometeram, mas isso não está invalidando aquele livro. Pelo contrário, está nos mostrando que nós homens somos suscetíveis ao erro, ao engano. E toda vez nós devemos fazer como os de Bereia, examinar diariamente. Olha, diariamente, para ver se essas coisas são assim mesmo. Ou seja, nos encher da palavra de Deus. Quando nós nos enchemos da palavra de Deus, é muito difícil a gente conseguir passar alguma coisa do nosso ouvido, dos nossos olhos, quando alguma coisa vocês têm, isso não está me cheirando bem, não está suando legal. Então a gente, todo tempo, quando alguém fala alguma coisa que a gente não tem certeza, pergunte à pessoa, isso está escrito em qual capítulo, qual versículo? Quem fala isso? Sobre o que fala? Porquanto é muito comum, eu já ouvi falar muito que antigamente tal coisa, a Bíblia fala tal coisa,
E muitas coisas dessas servem para perverter o nosso ensino, ou seja, um pouco de fermento. É só um pouquinho, não precisa ter muito, mas leveda toda a massa. Qualquer erro doutrinário que a gente julgue ser uma coisa, não, mas é bobeira. Eu não penso assim, por conta a palavra de Deus deixa bem claro que é só um pouco, não precisa muito. Um pouco de fermento leveda toda a massa. É uma coisa até que eu costumo falar com os meus irmãos, e eu estou falando dos meus irmãos, assim, que estão mais próximos de mim, estão congregados no nome do Senhor. Eu não estou dizendo que aqueles que não estão congregados ao nome do Senhor não são irmãos, mas todavia aqueles que estão mais próximos de mim, e que muitas vezes a gente tenta falar, que Paulo, quando escreveu o livro de Hebreus, eu creio também que foi Paulo. Ele tinha motivo para poder ocultar o seu nome, mas também eu creio que ali possa ter sido um compilado de palavras entre os apóstolos, porquanto o começo, quando ele dá o início, lembra muito também João. A gente encontra Darby, ele falando na carta, na epístola aos de Judas, de João e de Judas, ele falando que ele acredita ser João que escreve Hebreus, mas fica algo muito vago. E quando eu falo assim, não, foi Paulo, não, foi João, eu estou criando uma doutrina, por conta eu já vi muitos irmãos falando convictamente que foi Paulo, que a maioria fala que foi Paulo. Uma coisa que não devemos, a palavra de Deus já nos deixa bem claro em em 1 Corinto, versículo 4. Não, capítulo 4, versículo 6, a gente encontra assim: ora, irmãos, estas coisas eu apliquei figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se ensoberbeça a favor de um contra o outro. Então, nós não devemos nos ensoberbecer a favor um contra os outros, ou seja, não devemos ir além das escrituras, ou seja, está escrito, então amém, não está escrito, não inventa. É isso que a palavra está falando. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Nós sabemos que a palavra nos guia em toda a verdade e devemos permanecer nessa verdade, não ir além. Tudo bem? Também em Mateus, meu aniversário, eu gravo muito versículo assim, tá? Aniversário do meu primo, 29. Então, Mateus 22, 29. Jesus, porém, lhes respondeu, errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, nós sabemos que a palavra de Deus, ela é uma só interpretação. A gente encontra Pedro falando, né, que nunca a palavra de Deus foi produzida por vontade humana, por vontade do homem, mas sim Deus usou através do Espírito Santo os seus escolhidos, os seus que todos que escreveram a Bíblia, a palavra de Deus, foram guiados pelo Espírito da verdade. Então isso temos que trazer na nossa mente. Para dar andamento na nossa palavra, para a gente poder entender um pouco mais, a gente tem que entender uma coisa. Os 3 reis magos, não tem 3 reis magos. A Bíblia não fala em hipótese nenhuma. Leia Mateus. Vamos dar uma ideia lá rapidinho. Mateus 2. Mateus 2. Nós vamos encontrar os reis
indo até, procurando o Senhor Jesus, eles indo até Herodes, falando com ele, mas em momento nenhum vai estar dizendo que são 3 reis magos. Vão falar apenas que eles levaram ouro, mirra, incenso. Então, é isso. E, sabe, a gente muitas vezes deixa nos enganar. Leiam, eu nem vou ler não, mas leiam esse capítulo que é muito precioso. Se você encontrar, portanto, quando criança, né, na minha adolescência, não, criança mesmo, eu ouvia que o nome de um era Belsazar, outro era não sei o quê, e Baltazar, eu acho, não tem. Eu falo, de onde eu tirava esse nome? E a gente escuta muita coisa, doutrina errada, é isso. Isso é má doutrina, o nome disso. Má doutrina. É uma coisa que o homem acrescenta, um fermento no meio da doutrina original. Então, quando lemos, temos aqui, ó, tendo, pois, nascido Jesus em Belém, da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que veio do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Rei dos judeus, pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Então entendam aqui também que provavelmente o Senhor Jesus já tinha há cerca de uns 2 anos, e a gente consegue ver que o rei Herodes manda matar todas as crianças nessa faixa etária. Então, não é numa manjedoura que eles vão visitar o rei, vão visitar o Senhor Jesus, o rei dos judeus, que realmente, de fato, ele é, só que os judeus, infelizmente, rejeitaram eles, ou felizmente, como fala a palavra, porque convinha que o Senhor Jesus fosse rejeitado e fosse crucificado para a nossa salvação. Então isso é muito precioso também. E leiam a palavra de Deus. Vamos ver também, eu separei aqui. Zacarias 14, eu não vou lá em Zacarias não. Eu vou assim. Opa. Eu tô tão acostumado que quase não vou no Antigo Testamento, né? No versículo, bom ler, como eu sempre falo, bom é ler todo o contexto. A gente vê que está falando sobre Jerusalém. No versículo 2, fala, pois que justamente, pois eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Nós sabemos que em nenhum momento já houve isso, de todas as nações irem contra Jerusalém. Houve já ensaios de Satanás de promover Segunda Guerra, essas coisas tal, perseguição, mas nunca todas. E aqui está dizendo bem claro que são todas as nações que irão contra os judeus, sendo que a gente também tem passagens mostrando que haverá alguns que irão ajudar eles a fugir. E isso aqui está falando da aliança, né? Quando será quebrado. Isso também nos leva a Daniel, que fala das semanas proféticas, que o Messias, que eles farão um pacto, né, com a morte, e depois, na metade da semana, será quebrado. Então a gente tem que entender isso. Mas o importante é esse versículo 4. Naquele dia, então, os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, se o monte das oliveiras será fendido pelo meio. Então, o Monte das Oliveiras, todo mundo sabe aqui que não está fendido pelo meio. Então, isso ainda não aconteceu, obviamente. Do Oriente para o Ocidente, e haverá um vale. E haverá um vale. Calma aí. Haverá um vale muito grande, e
metade do monte se removerá para o norte e outra metade pela metade dele para o sul. Então nós conseguimos ver nitidamente que é uma realidade, né, muito grande que vai acontecer. Isso aqui vai estar em contexto junto com Mateus 24, 25, que está falando da vinda do Senhor Jesus, que a vinda do Senhor não seja no sábado, que quem estiver na Judéia, que alguns estarão na Judéia, quem ele estiver dentro né, lá de fora, que não volte para casa, aquele que está no telhado, que não desça. Então a gente consegue ver claramente que está falando sobre isso. E eu quis trazer essa parte, porque eu escuto muito também pessoas falam assim, não, o Senhor Jesus não vem mais aqui na Terra e pisa com os pés nesse mundo. Mas qual é um erro? A gente sabe que ele vem nas nuvens para buscar a sua igreja. E em Atos 1, versículo 9. Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima, enquanto eles estavam deixa eu voltar de novo. Tendo dito estas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, a uma nuvem recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subiu, eis que junto deles apareceu 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, porque ficais aí olhando para o céu? E esse Jesus que dentre vós foi elevado para os céus, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então aqui está falando claramente que eles estão ali no Monte das Oliveiras, de onde o Senhor Jesus subiu, ele foi elevado ao céu e novamente ele vai voltar ali. E ali é para voltar para os judeus, ali é para voltar para estabelecer o seu reino. Quando a gente lê Tessalonicenses 4, lê 1 Coríntios 15, a gente vê o arrebatamento da igreja. Mas em Tessalonicenses 2, a gente vê o quê? A vinda de Cristo, que ele virá e destruirá o anticristo com o sopro da sua boca, ou seja, com a sua palavra. A gente vê nitidamente. E também nós podemos entender que Satanás vai ficar 1000 anos preso, que a Bíblia fala. Leiam o Apocalipse, entendam isso. Então, quando a gente entende que o anticristo ele já vai estar a besta e o anticristo já vai estar no lago de fogo, que o Senhor vai jogar Satanás dentro na última, né, no final, no Armagedon, ali no Apocalipse mesmo, no último confronto, aonde ele ainda será solto e desviará aquelas pessoas que passaram pelo reino, ou seja, do milênio, ainda todo o tempo sem receber nenhuma influência de Satanás, mas quando ele for solto, ele vai conquistar muitos daqueles ali que irão contra os do Senhor. E aí haverá a última luta, o último confronto. Então é uma coisa muito errada, muitas vezes, que a gente encontra na Bíblia, que o Senhor Jesus não pisa mais nesse mundo. Ou seja, então essas palavras são vãs, são à toa.
não servem, ele não vem. Para que tem isso aí na Bíblia, então? Então a gente tem que ter trazer muito na nossa cabeça. Paulo fala isso em 1 Coríntios 15, que já estavam pervertendo o evangelho, que diziam que não havia ressurreição dentre os mortos. Ele fala, se não há ressurreição dentre os mortos, logo a nossa pregação é vã. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E a gente vê em 2 Timóteo 2, a gente vê ele falando sobre Himeneu e Fileto, que eles já estavam pervertendo ao contrário. Eles já estavam dizendo que a ressurreição dentre os mortos já era feita. Ou seja, Satanás ele sempre vai arrumar um jeito, uma maneira de perverter o evangelho, de tentar ir contra a palavra de Deus. Então a gente tem que ter observação para entender o que a palavra de Deus está falando. E aqui está dizendo claramente que o mesmo Senhor que vocês viram, está falando que precisa de subir ao alto, assim virá vir do mesmo jeito. Isso onde? No Monte das Oliveiras. Então, é bem simples. Então, esse monte, ele é muito importante na palavra de Deus, porque a gente vê muitas vezes o Monte da Transfiguração, que é o mesmo monte, a gente consegue ver nitidamente que ali o Senhor ele está ali um portal, né, no templo, aonde vamos dar uma olhada em Mateus 16. E também é outro erro muito grande que as pessoas usam para falar assim, não, mas não faz sentido. Mateus 16 lá no final, né? Então, vamos dar início aqui do versículo 26. Pois que aproveita aos homens se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, ou que dará o homem em troca da sua vida. Então, o Senhor Jesus estava falando sobre salvação, estava mostrando sobre padecer por ele, entendeu? Sobre ser discípulo dele. Aí ele vai e entra. Agora, no versículo 17, é que começa essa chave que muita gente fala, não, mas se o Senhor Jesus ficou algum vivo, não, então o arrebatamento já aconteceu, e assim muita gente perverte o evangelho, perverte a pregação, perverte os ouvintes. E nós sabemos que a palavra de Deus fala sobre isso. Em 2 Timóteo 2, novamente, fala sobre isso. Vamos dar uma lida lá depois, para a gente poder entender um pouco sobre o que está falando, para a gente evitar essas conversações profanas que só pervertem o ouvido dos ouvintes. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão, de modo nenhum provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ou seja, aqui botou bem claro que de modo nenhum que iriam ter alguns deles. Tem algum apóstolo vivo ainda? Tem algum discípulo escondido? E a gente sabe que não. E muita gente usa essa passagem para falar assim, não, tá vendo? O reino já aconteceu tal coisa. Errais por não pesquisar as Escrituras. É isso que fala a palavra de Deus. Mas quando a gente só vira a página, a gente tem que entender o seguinte: não existe capítulo e versículos numerados. Entendam isso. Foram muito bons ter entrado em numeração para poder o quê? Nos trazer uma percepção de conseguir achar. Eu falo assim, muda
para Mateus 16. Aí você vai saber. Aí eu falo Mateus 17 e lê os primeiros capítulos. Aí você, tá. Aí eu falo assim, não, em algum lugar em Mateus vai estar escrito. Aí você fica muito mais difícil. E agora é uma continuação. E olha só, 6 dias depois do quê? Daquela palavra que o Senhor falou ali. Então tá muito claro que 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte, a um monte alto. Então, conduziu eles à parte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceu Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é que estejamos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, e a ele ouvi. Então, tá muito claro que eles viram o Senhor Jesus entrar no seu reino. Ali foi um portal que Deus abriu, e ali ele viu o Senhor. E a gente tem uma prova muito grande disso em 2 Pedro. Segunda Pedro, versículo 2 Pedro 1, versículo 1. Aqui, vamos começar do 12. Pelo que entrai, pelo que estarei sempre pronto para vos lembrar estas coisas, ainda que as saibais e estejais confirmados na verdade, que já está convosco, e tendo por justo enquanto ainda estou neste tabernáculo, despertai-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, assim como o Senhor Jesus já revelou. Então Pedro, ele está dando aqui informação de que ele já estava próximo a sair do seu tabernáculo, ele que aguardava a vinda do Senhor, ele recebeu a revelação, assim como Paulo, que considerava no arrebatamento também, que ele Paulo deixa bem claro que nós, os que ficamos vivos, ele se considerava no arrebatamento, então nós devemos ter sempre essa esperança. E aí ele continua a partir do versículo 15. Mas procurai diligentemente que também em toda ocasião, depois da minha morte, tenhais lembrança destas coisas. Então ele está falando o quê? Ele tá falando destas coisas. Então vamos ler aqui o que ele está falando para a gente ter lembranças. Porque não seguimos a fábulas
engenhosas, porque não seguimos a fábulas engenhosas, quando vos fizermos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós fomos testemunhas oculares da sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando pela glória magnífica lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu filho amado, em que me comprazo. E essa voz dirigiu do céu, ouvimos-la nós mesmos, estando com ele no Monte Santo. Então, aqui está falando claramente sobre isso, sobre o Monte Santo lá, que nós vimos em Mateus 16 e Mateus 17. Então, todas as coisas, eles viram o Senhor Jesus entrar no seu reino por essa portal do tempo. Me pergunte como, não sei. Mas a palavra de Deus está falando. Nós temos a palavra da verdade que nos guia em toda a verdade. Nós devemos ouvir a palavra e não os nossos pensamentos, não o que nós achamos. O que Pedro está falando aqui é sobre o quê? A transfiguração lá. Ele está falando que ele viu o Senhor entrar no seu reino. Entende? Então é isso que a palavra de Deus nos fala. Vamos continuar aqui no 19. E temos ainda mais firme a palavra profética, e qual bem fazeis em estar atentos, como a uma candeia que alumia em lugar escuro. Entendam, uma candeia é uma pequena luz. Então, ela candeia a palavra de Deus. É vamos botar assim, uma lanterna de baixo foco, uma vela, para a gente poder saber que nós estamos ali andando num lugar escuro, que é esse mundo. Ou seja, andamos por fé, vendo pouco a pouco, como a gente vai entendendo a palavra de Deus, a gente vai andando, mas é por fé. É sem saber o que vem à frente, o que está por vir. Todo tempo nós aguardamos a vinda do nosso Senhor, como a palavra fala, que nós devemos aguardar a vinda de Cristo a todo momento, a qualquer momento. A vinda de Cristo não precede nenhuma profecia, nada para acontecer, é a qualquer momento, como está escrito em Atos 15, em Romanos 11, que agora por um pouco de tempo importa que o Senhor tome um povo dentre os gentios para o seu nome. Ou seja, quando ele tomar um povo dentre os gentios para o seu nome, ele irá quebrar o zambujeiro que somos nós, irá voltar a enxertar a oliveira, para poder todas as coisas, o relógio profético de Daniel voltar a bater. Que a gente vê ali a última semana que ela falta. Então, essa última semana ela tem que acontecer, ela vai acontecer. E isso depois que a igreja sair. Quando ela volta, esse relógio volta a bater, eu sei que é depois que a igreja sai. Não sei se é assim que a igreja sai já volta a bater, mas eu sei que é depois que a igreja sai. Por quê? Porque a igreja não está em Daniel. Você pode ler Daniel, você não vai encontrar Daniel, não vai encontrar a igreja. A igreja é um parênteses, sabe, uma porta no tempo que Deus abriu. É um momento de graça, onde que todo aquele que crê é salvo. Não sabe, é magnífico demais as coisas do Senhor tem feito para nós. Nós entendemos que esse tempo agora está parado nesse momento de graça. Não é que as coisas do Senhor estejam paradas. Em todo tempo nós vemos que tudo vai encaminhar para Jerusalém voltar, para os judeus voltar para Jerusalém de uma maneira em desobediência, ao qual eles farão o pacto com a morte, que está escrito na palavra de Deus. E nós temos que entender isso. Então,
temos que entender que a igreja é um espaço, sabe? É uma coisa que não dá para ver a não ser se tiver o Espírito da verdade para compreender que a palavra de Deus fala sobre isso. Para entender o que a palavra está falando. Não é o que eu acho, que eu penso, mas dá ouvidos à palavra de Deus. Tenta entender que a palavra de Deus está falando sobre essas coisas. E a gente vê que Pedro traz isso. Aí continuar. Até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Então a gente sabe que a gente não está esperando o sol da justiça. O sol da justiça é Cristo vindo estabelecer o seu reino. A estrela da alva é a estrela que vem antes do nascer do sol. Então nós aguardamos ela. Então, quem é a estrela alva? É Cristo vindo para buscar a sua igreja entre as nuvens. E essa é a palavra de Deus para nós cristãos. Nós não estamos esperando o reino. Nós devemos, sim, falar sobre o reino, como a palavra de Deus fala, explicar essas coisas. Porque o Senhor escreveu a carta às 7 igrejas, é para nosso conhecimento. Mas sabemos que nós não estamos aguardando, nós queremos estar junto com o Senhor. O Senhor vem na sua vida para os seus santos e na sua vinda para estabelecer o reino, ele vem com os seus santos. Então, são coisas diferentes. É só ler a palavra de Deus, pede. Em Tiago fala, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, dá sem prestação de conta. Quer entendimento? Pede ao Senhor que dá, mas peça, porém, com fé, não duvidando. Então, peça com fé, que o Senhor todo dá. E vamos terminar de ler 2 versículos, né? Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nenhuma parte da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, não, mas eu interpretei dessa maneira. Não, você não interpretou. Você quer interpretar porque a sua consciência está falando que assim é melhor para você. E isso é a verdade. A verdade é que a palavra de Deus nunca foi produzida por vontade do homem. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens. Então falar que na palavra de Deus, isso é coisa de Paulo, isso é coisa de antigamente, não é. Mas o homem da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, os homens que escreveram essa Bíblia, eles falam da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade. Então, essa palavra é a verdade, como o Senhor Jesus fala. Não é, não, mas não existe isso, mas isso é coisa de Paulo. Dá uma tristeza quando as pessoas rejeitam as escrituras, principalmente as partes de Paulo. Isso é negar a palavra de Deus, é falar que o Senhor Jesus não soube escolher, por conta ele fala para Ananias em Atos 9, que esse Paulo, Ananias, que você não quer ir lá, vai lá, porque Paulo ficou cego durante 3 dias e Ananias, não, Senhor, eu tenho ouvido falar desse Paulo, eu sei que ele tem poder para prender todos o que invoca o seu nome. E o Senhor fala o quê para ele? Vai, porque este Paulo é um vaso escolhido por mim. Então, o Senhor escolheu a Paulo. Então, nós temos que entender isso, que é o Senhor que escolheu. Não é Paulo que se auto-escolheu. Entende isso? Aproveitando que estamos aqui em João, né? Desculpa, Pedro. Vamos aqui em 2 Pedro 2, no versículo 5, no versículo 4. Porque
se Deus não poupou aos anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou entregou os abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. Se não poupou ao mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregador da justiça. Então entendam aqui, Noé era o pregador da justiça daquela época. O que é justiça? É crer. Quem crê é justificado, justo, assim como creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Leia Romanos 4, que fala sobre isso. Leia Gálatas 3, que está falando também o mesmo. Então nós conseguimos entender, esses anjos que foram reservados não são aqueles que caíram na queda de Satanás, mas são aqueles que não guardaram os seus principados e potestades para poder ir adiante outra carne, como a palavra de Deus nos fala. Ou seja, são aqueles que possuíram as mulheres para geraram uma descendência mista, a qual o Senhor acabou com tudo. Esses anjos foram presos, estão presos em cadeias e estão reservados para o juízo. Entende isso? Não é essas coisas. Só que o Senhor Jesus não pregou. E nesse tempo, eles ainda estavam soltos nos dias de Noé. E assim também Noé estava pregando o evangelho para todos aqueles homens que daquela época. Porquanto, se alguém cresce e entrasse na arca, estaria salvo. E assim também no dia de hoje, se alguém crer e entrar em Cristo, ou seja, está salvo. Então, Noé era o pregoeiro da justiça daquela época, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E assim como é no nosso caso, o Senhor vai vir a trazer o que? O juízo final, que é o lago de fogo, para aqueles que não creram. Aqui, agora vamos dar uma olhada também. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha Bíblia, que fica mais fácil. 1 João 3, a partir do versículo 18. Aqui. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo, na verdade, morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisões. Então, ele foi e pregou espíritos em prisões. Tá vendo, Daniel? Não é não. Ele foi, Cristo foi e pregou. Você está errado. Então, leia o contexto e continue a leitura. Não tome assim, ó, tá vendo? Ele está falando que ele foi e pregou os espíritos. Muita gente usa Efésios 4, falando que ele desceu às partes mais baixas. Tá vendo que subiu às partes mais altas que ele e desceu primeiro também as partes mais baixas. Sim, ele foi sepultado. É a parte mais baixa que ele desceu na terra. Ou seja, ele primeiro, sendo Deus, ele veio descendo. Ele se fez carne e habitou entre os homens. Ele foi servo aqui nessa terra. A gente encontra em Marcos que ele era o próprio servo. Ou seja, ele estava fazendo a vontade daquele que enviou ele. Então ele era um servo. E um servo é aquele que obedece em tudo. Ele
todo tempo, ele sendo senhor de tudo, ele estava servindo seus apóstolos no lava-pés, que a gente tem como exemplo hoje em dia, para poder levarmos a palavra, nos humilhar, sabendo que nós temos que nos rebaixar para trazer a palavra de Deus, para ajudar os nossos irmãos, para servir a eles. Então, quando estamos trazendo a palavra de Deus, estamos servindo ao Senhor, primeiramente porque é da vontade dele, ele é o nosso Senhor, e servindo aos nossos irmãos. Então, todo o tempo, isso é um serviço, não é de vanglória, é de humilhação, de saber que nada temos, só somos mensageiros, só trazemos a palavra profética. Em todo o tempo, a palavra já está escrita, não, como a gente vê, né, lá em 1 Coríntios 4, versículo 6, que Paulo fala que para não aprendermos a não irmos além do que está escrito nas Escrituras. Nós também temos a referência de 2 Pedro, que ele fala que a palavra das Escrituras nunca foi produzida por vontade do homem. Ou seja, temos que aprender a ficar limitados ao que está escrito e parar de inventar coisas da nossa mente, da nossa cabeça, do nosso achismo. O achismo não vem de Deus. E a gente tem que entender que a nossa mente tem que ser igual à mente do Senhor. Tirarmos as coisas que são desse mundo e nos encher das coisas que são do céu, que são de Deus. Então, todo o tempo, nós temos que falar o que está escrito, não o que nós achamos, não o que nós, eu acho que é isso. Não, é o que está escrito na palavra de Deus. Tá. Versículo 20. Os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram através da água. Então, ele está falando do quê? Que realmente foi pregado o evangelho. Por quem? Por Noé, pregoeiro da justiça. Então, a gente tem que entender que o evangelho foi pregado para o mundo antigo, onde foi destruído por água. E daquele tempo, Noé era uma figura de Cristo, ele estava no mesmo espírito de Cristo, de pregar a justiça pela fé. Quem cresce e entrasse na arca estava salvo, até a porta da arca se fechar. Quando chegaram lá e bateram na porta da arca, gritando: Noé, abre a porta da arca aí, estamos se afogando. Noé fala: não posso fazer nada, pois foi o Senhor que fechou. E do mesmo jeito, hoje, aproveita enquanto a porta desse parênteses, desse espaço está aberto, de enquanto a igreja está nessa dispensação. Então temos que nos atentar a isso. E agora é muito importante também que a gente consegue ver aqui que além do Senhor não ter ido ao inferno, que realmente que quem pregou o evangelho foi Noé, ele foi o pregoeiro, que aqui a gente vê que os espíritos foram encerrados em prisões, como a gente viu lá no outro capítulo. A gente consegue ver também que o batismo que salva não é o batismo da água, que é um despojamento da imundícia da carne, não é aquele banho que a gente deve receber o batismo. Mas a gente entende que o batismo é uma profissão, é se revestir, é se vestir a camisa de um time, é falar: agora eu sou cristão. Mas tem muitos que vestem essa camisa e não são verdadeiros cristãos, porque nunca receberam o verdadeiro batismo, o qual é a indagação de uma boa consciência para com o Senhor. Ou seja, um cristão verdadeiro, ele pode até andar errado, e ele vai ser corrigido, como a gente tem muitas palavras falando de correção. A gente tem em 1 Coríntios 11, falando: por isso há muitos fracos, enfermos e muitos que já dormem. Ou seja, são cristãos verdadeiros que estão andando de maneira errada. 1 Coríntios 3 fala que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E se alguém destruir o templo, Deus nos destruirá.
Destruirá como assim? O templo. Ou seja, a gente vê em 2 Coríntios 5 que não queremos ser despidos, mas sim revestidos. Não queremos ser achados nus, ou seja, não queremos se perder a nossa vida, mas queremos ser ao arrebatamento, queremos que o Senhor venha e juntamente com os que já dormem, que sejamos transformados junto com eles, como fala a palavra de Deus. Leia 1 Coríntios 15, que fala sobre arrebatamento. Leia 1 Tessalonicenses 4, que fala sobre arrebatamento, para poder entender melhor sobre isso. E uma vez que começamos a querer seguir preceito de homens, queremos seguir o que achamos está errado, temos que seguir o que a palavra de Deus fala, para não nos atemorizarmos. Quando abrimos 2 Tessalonicenses 2, a gente encontra Paulo falando assim: quanto a essas coisas, a nossa reunião com Cristo não necessita que eu vos escreva. Ele fala para não nos atemorizar por coisa nenhuma, por carta, por epístola, como que de nós escritas. Ou seja, não temos que nos preocupar com isso. Então, a gente não deve se preocupar com as coisas desse mundo, porque a gente deve ter a esperança de que o nosso Senhor vem a qualquer momento. E ali ele está falando o quê? Ele está falando o quê? Do Senhor Jesus vindo para estabelecer seu reino. Então a gente não tem que se preocupar com isso. É isso que 2 Tessalonicenses está falando. Porque para o iníquo vir tem que acontecer apostasia. E que apostasia é essa? É quando a igreja sai, não tem mais cristão verdadeiro. A profissão cristã, a cristandade professa, ela continua. Pelo contrário, ela vai ruminar de um jeito que o catolicismo e o protestantismo ele vai estar andando em união, em acordo. Ele vai, sabe, vão fazer alianças entre si. E todo o tempo a gente vê essas coisas que vão começando a acontecer. A gente não tem que ficar se atentando a isso, mas nitidamente a gente vai vendo isso acontecer. Essas coisas vão acontecendo. Que então o catolicismo, porque é da onde vai vir a besta que surge do mar, que está em Apocalipse 13, que fala sobre isso, a besta que vem do mar, que é o Império Romano, o povo do príncipe que há de vir. Então nós temos que entender que quem foi que destruiu o templo? Sitiou a cidade de Israel? A gente sabe que foi Roma. Então a palavra de Deus não pode mentir. A gente vê em Daniel falando que é o povo do príncipe que havia de vir, que destruiu a cidade. Quem destruiu a cidade, o templo, foi Roma. Então o povo do príncipe que há de vir é romano. Então essa é a primeira besta, a que surge do mar, que fará firme uma aliança com Israel. Ou seja, permitirá que Israel volte, o templo seja refeito, restituirá os sacrifícios, como está escrito em Tessalonicenses. Leia 2 Tessalonicenses, que fala sobre isso. Ele estará sentado na casa de quem? Aí a segunda besta, que vai se sentar no templo de Deus, querendo parecer Deus, dizendo que ele é Deus. Ele não vai dizer que é o Cristo, não, ele vai dizer que é o próprio Deus. Ou seja, ele vai fazer tudo isso. Então surgirá o iníquo, que é ele. Então, quando a apostasia acontecer, tudo irá ruminar para Israel encaminhar para voltar o quê? A ser o que era, mas tudo, só que numa construção fake, falsa. E aí o que vai acontecer? O Senhor virá e destruirá o anticristo com o assopro de sua boca. E aí isso vai concordar com o que está escrito lá em Atos 15. E depois do Senhor tomar um povo dentre os gentios para o seu nome, reedificará o tabernáculo de Davi, que está caído. Olha só, ele reedificará quando ele vier, porque ele vai ter que destruir. Ali não está falando, mas a gente, quando consegue ter entendimento da palavra, da verdade, que fala que ele estará no tabernáculo de Davi, é que vai ter um templo fake, vai ter um templo falso, que vai ter que ser construído. Então, porque Satanás ele vai estar sentado lá, o anticristo, o mensageiro de Satanás. E ele que vai quebrar esse pacto que o primeira besta do mar fez por uma semana,
ele quebrará na metade dessa primeira semana. Então é isso que o cristão ele tem que entender a palavra de Deus, o que a palavra de Deus está falando. E quando possuímos o Espírito da verdade, realmente a gente pega e fala, Senhor, eu não estou entendendo essa palavra ainda. E o Senhor é aquele que traz o entendimento. Peça com fé. Entendeu? Como a palavra de Deus fala, não peça com dúvida, não duvidando. Não pense tu, ó homem vacilante. Homem vacilante é o quê? Aquele que é sublevado por todo o vento de má doutrina, como a gente vê. Então, leia a palavra de Deus. Quando estamos alicerçados na palavra de Deus, vamos andar direito, vamos andar conforme a vontade de Deus e não conforme a nossa própria vontade. Que eu nem lembro se eu li o 22 todo, 21 todo. Vamos ler de novo. Que também agora por uma verdadeira figura os salva. Figura, o batismo, vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, é indagação da mente. Qual indagação? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, que foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, como está nas Escrituras. Como Paulo fala em 1 Coríntios 15, que está à destra de Deus, tendo subido aos céus, havendo-se-lhes sujeitado aos anjos e às autoridades e às potestades. Então, observamos essas coisas. Temos que trazer a nossa atenção para a palavra de Deus. 2 Timóteo, que eu tinha falado para a gente poder dar uma... 2 Timóteo 2. Como eu estava falando, sobre a gente não dar ouvido a coisas que não convém. A gente vê aqui, ó, em partir do versículo 14. Lembrar-lhes estas coisas, conjurando-os diante de Deus, que não tenhas contendas de palavras que para nada proveitam, senão para subverter os ouvintes. Então, temos que deixar as contendas de palavras que para nada aproveitam, senão para subverter os ouvintes. Então, se uma coisa não está na Bíblia, não há por que discutir. Se uma coisa está na Bíblia, é chegada e apresentada juntamente aqui, ó, irmão, está escrito na palavra, a palavra fala tal e tal coisa. E o irmão fala, irmão, mas você está errado, porque isso aqui está dizendo só. Então temos que ouvir e realmente se está de acordo ou não. Então temos que pesquisar o que? Dentro das Escrituras, porque a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. E quem nos guia pela Bíblia é o Espírito da verdade. Ou seja, não adianta, se eu não estou em comunhão com o Senhor, eu querer achar que eu vou entender alguma coisa da Bíblia, da palavra de Deus. Nós, homens, somos falhos, errantes. Temos que admitir isso, reconhecer que é o Senhor que nos encaminha em toda a verdade. Então, a gente vê em 1 Coríntios 4, Paulo falando sobre isso com aquela assembleia, que eles achavam que sabiam tudo pela sua inteligência, pelo seu... E Paulo fala, quem dera a vós reinasse, para que nós reinássemos junto com vós. Será que a palavra só veio até vós? Será que vós já é conhecedores de tudo? E ele está falando ali com esse ar mesmo de deboche, com esse ar de sarcasmo, de
Por quê? Porque tudo que nós sabemos da palavra de Deus, recebemos por graça, por amor do Senhor. O Senhor nos concede a sua palavra conforme lhe apraz, conforme ele vê que nós queremos fazer a sua vontade. Não aprendemos para nos gloriar. Se nós nos vangloriarmos, ou seja, acharmos que nós somos alguma coisa, a palavra de Deus certamente nunca foi revelada a nós, porque nós vamos estar cuspindo nela, achando que nós somos capazes de aprender alguma coisa por nossa própria vontade. Por isso que eu faço questão de falar curso de teologia e estudo, sei lá o que, os estudos da Bíblia, da palavra de Deus são bons, mas faculdade, negócio de ensino de homem, isso é tudo besteirada, só vai perverter mais ainda a mente da pessoa. A pessoa vai receber a palavra de Deus com veneno, vai ter comida boa, alimento ali, mas vai estar com veneno junto, e tenta separar, misturar um veneno na comida e separar. Falar, eu posso separar o veneno? Não pode, é impossível. Aquele veneno, se não te matar, vai te fazer mal, e muito mal. E a palavra de Deus fala sobre isso, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Nós não devemos buscar comida aonde não está a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não está, se o nome de Deus não está ali, não busque ali. Porquanto, se o homem que está promovendo aquilo, sabe que já está arruinado. Então a gente vai vendo aqui, né? Ele fala sobre para procurar não buscar essas coisas que pervertem os ouvintes. Procurar aprender. Eu vou dar uma ida no banheiro rapidinho, que eu também sou filho de Deus. Desculpa rapidinho, tive que estar andando no banheiro, tomando remédio. Aí dá toda hora vontade de ir ao banheiro. Vamos continuar, né? Versículo 15. Procura apresentar-te diante de Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E se manejar bem a palavra da verdade é saber dividir a palavra de Deus, saber repartir ela. Então temos que entender primeiramente que de Atos para trás é judaísmo. Porque em João fala, o Senhor veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos que creem, no seu nome, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, essa é uma das primeiras repartições que nós temos que entender. Temos que entender que até nos evangelhos, o Senhor está falando ali, ele fala em Mateus, não me lembro qual número agora, ele fala justamente sobre isso, sobre não entrar em casa de gentes, ou seja, gentios. Eu acho que em Mateus 4 ou em Mateus 6, por aí, pelo começo ali do Evangelho de Mateus, onde ele pega e manda os apóstolos de 2 em 2. E ele fala para não entrar em casa de samaritano, nem de gentios. E a gente vê isso no início, até de Atos, que os apóstolos, eles não iam até os gentios e nem aos samaritanos. Aí daqui a pouco foi introduzido os samaritanos, os prosélitos, e depois a gente vê que Pedro tem que dar satisfação em Atos 11 aos outros apóstolos, porque ele tinha ido na casa de varão incircunciso, entrado ali e comido com eles, e tinha batizado eles tudo, e aí ele tinha que explicar. Então a gente vê que Atos 2, ali tem umas traduções que vão trazer um pouquinho de erro de tradução, que vai dizer que ali haviam prosélitos, que haviam gentis de todas as nações. Mas mentira, isso é um erro de tradução. Não é que a palavra de Deus está errada, mas foi um erro na tradução. Então temos que entender, quando entendemos o contexto, que judeu, que gentil e prosélito ainda não, no começo da igreja, na formação da base, ali eram o quê? Somente
os judeus, e só que judeus de todas as nações. Então, que eles ouviam eles falar em línguas que eram todos, eles ouviam língua egípcia, em língua da Panfínia, Capadócia e por aí vai. Então, nós temos que entender isso, que a palavra de Deus ela é perfeita. Ela vai trazer alguns erros, sim, tem erro de tradução de homens que não se contentam em achar que uma coisa é desta maneira e dão uma acrescentadinha, igual a gente encontra em Romanos 8, o primeiro versículo, com uma colagem em algumas versões do versículo 4, eles cortam o finalzinho e colam, que fala que agora não há mais condenação para os que estão em Cristo. Aí ponto. Só que eles tiraram esse ponto e botaram vírgula. E que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, esse é um pedaço que realmente está no versículo 4, que faz sentido. Que ali está falando a maneira do cristão andar. E o versículo 1 está falando de posição. A posição que nós estamos, ela é incondicional. Ela não depende de uma condição. Ou seja, nós cremos em Cristo Jesus, não há mais condenação. É isso que fala. Agora, o versículo 4 fala que a nossa maneira de andar não deve ser com inclinação para a carne. Leiam Romanos 8, leiam também o Romanos 7, que vai falar do homem que ele tem vida, mas não está salvo ainda, que é o mesmo caso do centurião Cornélio, que a gente consegue ver que ele era um homem que Deus aceitava suas esmolas, ouvia suas orações, tinham subido até Deus. E a palavra de Deus fala que não há quem busque a Deus, nenhum sequer. Ou seja, se ele busca a Deus e Deus está ouvindo as coisas, é porque ele tem vida, mas não tem ainda a vida eterna, porque ainda não creu em Jesus. E o anjo, quando aparece para ele, em nenhum momento vai falar do evangelho, fala assim, vai até Pedro, porque ele tem coisas para te dizer, palavras boas para te falar. Ou seja, o que são palavras boas? São as boas novas, ou seja, é a salvação pela fé em Jesus Cristo. E quando entendemos isso, sabe, é o ponto crucial, que aí realmente é Romanos 7, quando o homem sai daquele homem miserável que ele é e entra em Romanos 8, que ele é nascido de novo e não há mais condenação nele, como a palavra fala. Então é muito claro isso. E nós vemos aqui também, porque procura apresentar-te diante de Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, essa palavra da verdade, então que quem nos guia é o Espírito da verdade. Mas evita as conversações vãs, profanas, porque os que delas usam passarão a impiedade ainda maior, e as suas palavras alacharão como gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto. E justamente aqui esse Himeneu e Fileto é o que eu falei. Se eles realmente foram irmãos que creram em Cristo Jesus, já não há mais condenação. Eles estão salvos. Mas eles estão em quê? Em pecado eclesiástico. Ou seja, eles estão trazendo má doutrina. Então, Paulo entrega eles o quê? A Satanás. Do mesmo jeito que aquele irmão de 1 Coríntios 5, Paulo entrega ele a Satanás. Eles estão o quê? Manda entregar ele a Satanás. Eles, os irmãos, falam o quê? Que ele estava possuindo a mulher do seu pai. Então ali é um pecado moral. E a gente vê na continuidade ali também está chamando o pecado moral de fermento. Então fermento é uma coisa ruim. Então a obra de Deus não pode crescer com fermento, mas nós sabemos que infelizmente o fermento está no meio e ela vai continuar crescendo assim, ruminando até o vômito do Senhor, vomitando Laodiceia de sua boca, até ele quebrar os ramos dos zambujeiros para poder novamente enxertar os ramos da oliveira. Leiam a palavra de Deus. O erro nosso é sempre esse, é não ler a palavra e ficarmos privados
da palavra de Deus, que se desviaram da verdade. Então, se desviaram da verdade, se eles eram cristãos verdadeiros, eles não perdem a salvação. Ou, se eles eram professos, eles nunca tiveram. Então, isso o Senhor conhece os cristãos. A gente vai ver agora. Dizendo que a ressurreição é já passada. E assim perverteram a fé de alguns. Então, esses estavam pervertendo a fé de alguns, porque diziam que a ressurreição já era passada. Se alguém se atreve e fala que a ressurreição já é passada, está fazendo a mesma coisa que Emineu e Fileto. Se alguém está dizendo que não existe ressurreição, está fazendo a mesma coisa que aqueles irmãos que estavam lá em 1 Coríntios 15. Então temos que tomar cuidado com o que nós dissemos da palavra de Deus. Se nós não temos certeza do que vamos dizer, é melhor não dizer. Ora, 19. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os seus e apartem-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, observe uma coisa. Aqui, Paulo está colocando uma divisão. Ele está falando que o Senhor, somente o Senhor, conhece os que são seus. E agora, a parte da iniquidade, todo aquele que professa o nome do Senhor. Você é um cristão? Aparte-se da iniquidade. É isso que ele está dizendo. Agora, no versículo 20, ele não está tratando com joio. O joio, o Senhor sabe quem é joio ou não. Agora ele está falando para vasos. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro ou de prata, mas também de madeira e de barro. E uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Então, falando de vasos para uso honrosos e vasos para uso desonroso. Está falando de joio e trigo, não. Está falando de cristãos verdadeiros. Só que você quer ser um vaso de desonra? Então, se purifica de todas essas coisas, isso que a palavra está falando. Se, pois, alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Então, o vaso que se separa do quê? Dessa falsidade, dessa laodiceia. Ou seja, aquele que escuta o Senhor bater à porta, como está escrito na Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Ou seja, o Senhor não está no meio dessas divisões. Judas fala sobre isso. Paulo fala sobre isso, dizendo: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu sou de Cefas. E ele fala em 1 Coríntios 1, 1 Coríntios 3, no 2 também, né? Ele comenta, vem dizendo, decorrendo sobre isso. E no 4 ele fala que essas coisas ele usou figuradamente a ele e a Apolo. Ou seja, a gente pode pegar e falar o quê? Dizendo: eu sou da Batista, eu sou da Presbiteriana, eu sou da Deus e Amor. Então, Deus não está dividido. Ou seja, não existe, eu sigo a Presbiteriana. Não, siga Cristo. Eu sigo a Deus e Amor. Não, siga Cristo. Siga a palavra. Não pode usar isso. A gente não está em lei. Não está debaixo de lei. O homem não pode ter barba. O homem não... Entende? Tudo isso é lei. Tudo isso é preceito de homem. A gente tem que abrir a palavra de Deus e ler. Entender. Eu entendo pela palavra de Deus que fala que o homem não deve ter cabelo crescido, pois isso é desonroso ao varão. Da mesma maneira que a mulher não deve ter o cabelo rapado, cortado, aliás, porque melhor seria ter rapar esse cabelo. Então, mas não é eu devo ficar, você tem que ter, não, é pessoal. Você leu,
Você entendeu que a palavra está falando que você não deve ter o cabelo crescido? Corta. A mulher entendeu que ela não deve cortar o cabelo? Deixa crescer. É isso que a palavra de Deus nos fala a todo momento, a todo tempo. Nós temos que entender o que a palavra de Deus nos fala e seguir. A gente coloca no nosso coração. Muitas vezes a gente fica privado de aprender alguma coisa da palavra de Deus por negligenciar alguma coisa que a gente vê na palavra e começa a falar assim, não, mas eu gosto de ter o cabelo curto. Aí o homem fala, não, mas eu gosto de ter o cabelo grande. Ou seja, a gente começa a seguir as nossas vontades em vez de seguir a vontade do Senhor. É isso que temos que entender. Fazemos a nossa vontade ou a vontade do Senhor? Então, no 22, ele continua, né? Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que, não é os que, é buscar os que não, com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Aqui está falando para a gente ter comunhão com os outros que buscam, que já ouviram o Senhor bater a porta. Ou seja, tem um lugar, a gente quando lê a carta de Filadélfia, a gente vê nitidamente que o Senhor fala que ele colocou uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então, temos que entender isso, que essa porta aberta que ninguém pode fechar, está aberta ainda. Não é que agora eu sou Filadélfia e agora eu deixei de ser Laodiceia. Não, somos todos Laodiceia. Nesse testemunho vamos ir até o final. Mas sabemos que também podemos permanecer guardando a palavra do Senhor, porque nós escutamos ele bater a porta. Esses 4 últimos testemunhos da igreja, eles permanecem, que é o catolicismo, que é o protestantismo, as denominações, tudo isso permanece. Dentro de todos esses testemunhos, tanto de Tiatira, quanto das outras igrejas, até chegando na Laodiceia, vão estar ali, vão ter cristãos verdadeiros, salvos. Mas, todavia, o Senhor conhece que são seus. Quem é verdadeiro cristão ali, o Senhor conhece. Mas, se você tem ouvido o Senhor bater a porta, se purifique dessas coisas. Abra a porta, que o Senhor entrará em sua casa e ceará com você e você com ele. Leia a palavra de Deus, leia as cartas das igrejas, leia Apocalipse 1, 2, 3 e o primeiro versículo do capítulo 4, ali está mostrando nitidamente o arrebatamento, porque no começo da carta, lá em Apocalipse 1, ele fala para escrever as coisas que são, as que tem visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. E quando chegam no versículo 1 do capítulo 4, as que são e têm visto sumiram, mas escreve somente as coisas que hão de acontecer. Ou seja, o Senhor já tirou essa igreja, ele vê uma porta aberta no céu e ouve uma voz como de trombeta, entende? Aquilo nitidamente é o arrebatamento da igreja. Entende? É uma coisa que a palavra de Deus fala para a gente aprender a não ir além. Está dizendo ali que é arrebatamento? Nitidamente, não. Mas é por fé que cremos. E a palavra de Deus fala o quê? Para Filadélfia. Que não, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. A tribulação, a grande tribulação. Então, a igreja não passa por isso. É promessa do Senhor. Vou, mas voltarei para vós. Voltarei para vós. Promessa do Senhor. Por isso que tem uma coisa muito complicada na minha aceitação quando alguém fala que, igual, eu tenho uma hemiplegia do meu lado direito, do meu braço devido ao meu AVC. O Senhor vai curar, ainda você vai ficar curado. Tá? Você vai ficar curado, amém.
mas profecia de que eu vou ficar curado, a profecia que eu espero que o meu Senhor venha me buscar logo. E qualquer profecia que anule isso, eu vou ficar bom, já estou esperando, eu tenho que esperar eu ficar bom, então já não serve para mim. A profecia que eu aguardo é a vinda do meu Senhor. Se eu ficar bom da hemiplegia, se eu ficar bom E primeiramente, eu sei que tudo o que aconteceu na minha vida foi devido aos meus atos, porque o Senhor me açoitou, porque Ele açoita, corrige a todo que ama. Então, é isso que temos que trazer na nossa mente. Se passamos por algo, ou pode ser provação, ou pode ser correção, então, louvado seja o nome do Senhor, porque se somos provados, é porque Ele nos ama. Se somos corrigidos, é porque Ele nos ama. É isso que temos que trazer na nossa mesa, na nossa mente, aliás. Então, ali a gente vê para junto com os que. Então, temos que entender isso, ó. Junto com os que. Não é buscar os vou junto com os irmãos. Vou buscar os irmãos. Não. É junto com os que. É junto. Porque se a gente buscar irmão, a gente vai realmente estar entrando num beco sem saída. Porque os nossos irmãos vão nos magoar, vão nos fazer sofrer, porque eles têm o mesmo que a gente. Tem ainda a natureza carnal ainda. Eles habitam no mesmo corpo de carne que a gente. E do mesmo jeito que um irmão pode me fazer mal, eu posso fazer muito pior com ele. E por isso temos que orar ao Senhor para nos ajudar a mortificar as nossas carnes, a mortificar os nossos desejos, a mortificar o nosso querer. E a gente deve fazer a vontade do Senhor, não a nossa. Aí ele continua no 23, né? Rejeita as questões tolas e desaciadas, sabendo que geram contendas. Então, questões que não têm a ver com a palavra de Deus, questões de suposição. Mas eu acho que... Rejeita, é isso que a palavra de Deus fala. E ao servo do Senhor não convém contender. Ou seja, não é o irmão, não pode condenar, não. Ele está falando pessoalmente. Eu não devo contender, eu devo observar isso. Calma aí, não vale a pena contender. Então, eu não devo contender. Não devo ficar contendendo. Mas sim ser brando para com todos. Apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem. Então, corrigindo com mansidão. Eu peço muito ao Senhor mansidão para essas coisas, porquanto eu falo que a minha carne ela é meio inflamada nesse sentido. Muitas vezes é aquele negócio de querer ganhar na voz, e é errado isso. Eu dou graças a Deus que o Senhor tem me ensinado a ser mais brando com isso, a ouvir, a saber a hora de parar. Muitas vezes a gente quer, eu vou sair perdendo. Saia perdendo, que o Senhor se agrada muito mais do que você parecer que está saindo ganhando, mas estragando a obra do Senhor, porque quando a gente começa a usar a nossa carne, a nosso querer, a gente acaba fazendo uma bagunça na obra do Senhor, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Então aqui está falando de conhecer plenamente a verdade, ele está falando de salvos, porque a vontade de Deus é que todos se salvem. Sabemos que nem todos vão querer se salvar, vão querer crer no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Mas os que crerem, para que cheguem também ao pleno conhecimento da verdade. E sabemos que nem todos vão chegar ao pleno conhecimento da verdade. Porque vão querer fazer a vontade da sua própria carne. Então, isso é uma coisa que ele está escrevendo para cristãos verdadeiros. E que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos, para
cumprirem a vontade de Deus. Então aqui ele está falando para nós nos desprendermos dos laços de diabo. Não, ele fala que a gente foi desprendidos dos laços do diabo por quem havíamos sido presos. Ou seja, nós havíamos sido presos para cumprir a vontade de Deus. Então tudo isso é para cumprir a vontade de Deus. Deus nos desprendeu dos laços do diabo a partir do momento que Ele nos deu a graça, a partir do momento que Ele nos injetou vida, a partir do momento que Ele nos deu o dom da fé para nós depositarmos em seu Filho. Agora nós devemos sim fazer a sua vontade, observar, atentar na sua palavra. Muitas das vezes a gente quer sair correndo, fazendo alguma coisa para o Senhor. E quando corremos fazendo a vontade do Senhor, deixamos de nos atentar. Peraí. Então, temos que nos atentar para o Senhor, para as vontades dele. Temos que entender como está escrito em 2 Coríntios 5, porque já não vivemos para nós, mas para Cristo. Então nossa vida não é nossa, porque se Cristo morreu por nós, segue que nós que vivemos na carne, agora já não vivemos para nós mesmos, mas vivemos para Cristo. Então, vamos seguir ao Senhor, vamos seguir a sua palavra, vamos dar ouvidos ao Senhor, não querendo sermos levados por várias rodas. Aí acabou, eu não lembro se eu falei de Maria Magdala, né? Maria Madalena, o qual a gente escuta muito as pessoas falando que ela era prostituta, o qual a palavra de Deus em nenhum momento fala isso. Leia Lucas 8, versículo 2, Marcos 16, versículo 9 em diante, e o Lucas 8 é a partir... Leia Lucas 1, né? Lucas 8 a partir do versículo 1, que a gente vai encontrar que Maria Madalena ela tinha demônios, mas não fala que ela era prostituta, ao qual isso também é uma doutrina. E muitas vezes eu já... Maria Madalena era prostituta? Não era. A palavra de Deus não fala. Ela poderia até ser, mas não fala, então não era, porque não fala, então não tem que trazer algo que não é uma meia-verdade. Não existe meia-verdade. Meia-verdade é obra de Satanás. Tudo isso é para corromper os ensinos, os entendimentos. Isso é quando a gente fala, igual, foi Paulo que escreveu Hebreus. Eu acho que Paulo escreveu Hebreus, mas não se sabe. Hoje em dia, já nem acho somente que foi Paulo que escreveu. Eu acho que aquilo ali é um compilado de irmãos, de apóstolos, não sei. Mas, todo o tempo, a gente não pode falar que foi isso, foi aquilo. Não. Se não está escrito na palavra de Deus, eu acho, mas eu acho que fica mais para mim. Ou eu vou conversar com algum irmão particular, um irmão que tem um entendimento da palavra, que vai entender que o meu achismo é meu achismo. Somente isso, não é doutrina. Então, as coisas do Senhor têm que ser bem divididas. Quando a gente vai trazer uma palavra, que é alguma coisa que não está na palavra de Deus, nós devemos usar, que nós achamos, olha, uma coisa que não está na palavra de Deus, mas o meu entendimento que eu acho é isso, não tomem para si como palavra de Deus. E realmente é isso que deve ser feito. Ou, melhor ainda, que a gente não tente ficar no limite da palavra de Deus, não se abrangindo para achar que, não, mas... igual, ali fala em Pedro, né, fala que os anjos aguardarão para ser julgado, que os anjos atentam diligentemente para a igreja. Nós sabemos que a mulher deve trazer a cabeça velada por um sinal de submissão por causa dos anjos. Por quê? Não sei. A gente sabe que está escrito na palavra de Deus que nós havemos de julgar os anjos. Isso está em 1 Coríntios 6, que fala que está falando dos irmãos, um levar o outro perante a magistrado, ao juiz.
Ou seja, está falando que se a gente há de julgar os anjos, não podemos julgar as coisas mínimas. Mas ali eu não posso falar assim, então é por isso que são coisas que a gente não sabe e o Senhor não deixou. Se Ele não nos revelou, a gente não deve trazer essas suposições como verdades. A gente realmente, são coisas que passam na nossa mente, não tem como a gente falar, vou parar de pensar, o único jeito de parar de pensar é se morrer, então não tem como. Então a gente tem que entender que as nossas pressuposições, os nossos pensamentos, se vão culminar em doutrinas que não convém, devemos privar esses pensamentos somente para nós mesmos. Então, a gente deve ficar retidos no que a palavra de Deus fala, somente naquilo que convém aos santos, somente aquilo que está escrito. Então, é muito bom quando a gente abre a palavra de Deus, a gente consegue ver que o Senhor Jesus nunca foi ao inferno, que ele não tomou a chave da mão de Satanás, tudo isso, blá, blá, blá. Então, é bem claro que o Senhor Jesus, ele pregou sim aos espíritos, pregou ao século, ao mundo passado, mas foi em Noé, foi no espírito de Noé, como a gente consegue ver que reis magos, 3 reis magos não existem, são coisas que são doutrinas que os homens induziram porta dentro da igreja, que a gente vê que não tem dentro, assim como o catolicismo enfiou várias falsas doutrinas dentro da má doutrina, dentro da cristandade, dizendo coisas perversas, e todo tempo a gente erra por não pesquisar as escrituras. Sei que ficou um vídeo grande, vai ficar um vídeo trabalhoso, mas para compreensão, para que a gente possa entender que o Senhor não quer que a gente entenda as coisas. Com certeza deve ter errozinhos meus aqui de fala, alguma coisa, e eu peço desculpa por qualquer coisa. Se tiver alguma coisa realmente que traga alguma perversão, eu peço aos irmãos que me comuniquem, porque seria muito bom que eu pudesse vir a corrigir, tá bom? Vou estar enviando esse vídeo agora para a gente poder estar louvando o Senhor, porque isso é muito bom, conhecer das coisas do Senhor. Não acreditem no que eu falo, tá bom? Peguem a Bíblia, Palavra de Deus, e acompanhem, verifiquem, confiram, façam como os de Bereia, que todos os dias verificavam nas Escrituras. Fiquem com Deus. Amém.